Então, Estamos gente, no ar. então, olha só, a gente está aqui começando a gravação com a Manuela Dávila, né? Ela não pôde participar conosco ao vivo, mas a gente chegou cedinho hoje, são 7h10 da manhã, está começando a nossa gravação com ela. Quero muito agradecer ela disponibilizar o tempo dela tão cedo, né? Hoje que é o primeiro dia de aula dela do doutorado, por isso que ela não pôde participar conosco ao vivo, mas é quase ao vivo, né? Porque a gente vai terminar aqui essa gravação, em seguida ela já vai entrar no ar para as pessoas aqui do nosso chat do DCM. Então, Manuela, primeira coisa, muito bom dia e muito obrigado pela sua presença. É uma honra muito grande, tenho certeza, para mim e muito, muito também para Maria Fernanda, a gente ter você conversando hoje, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não é não, Maria? Seja muito bem-vinda, Manu, muito obrigada por estar conosco. Eu falei ontem que hoje já seria um esquenta do 8 de março te receber aqui, para a gente, né, se preparar, se inspirar para poder enfrentar mais um dia de luta na vida das mulheres. Bom dia para os dois, Leandro, Maria, é uma alegria rever vocês, mesmo que ainda virtualmente, né? A gente ainda está se encontrando menos presencialmente do que queria se encontrar. E eu acordei pensando, né? Todo dia 8 de março a gente acorda, acho que nós mulheres que somos militantes, nos acordamos pensando assim, meu Deus do céu, e sobre o que eu vou falar hoje? Porque todos os dias nós falamos sobre o que é ser mulher num mundo que violenta tanto as mulheres e num país que decididamente violenta discursiva e fisicamente as mulheres cotidianamente. E aí eu pensei, nossa, nada melhor do que começar com você. Quando eu antecipei, eu pensei, nossa, vai começar tão cedo que quando eu sair de lá, eu vou conseguir saber sobre o que falar para as mulheres hoje, porque às vezes, né, a Maria Fernanda certamente compartilha desse sentimento comigo, nós nos conhecemos da luta política, né? Às vezes a gente pensa assim, Leandro, poxa, é mais um 8 de março em que nós seguimos falando das mesmas coisas, sabe? Eu, por exemplo, nos últimos dias, tenho pensado muito na reação das pessoas, reação justificada e razoável, digamos assim, com relação ao áudio do deputado do MBL, né, de São Paulo, que agora foi expulso do MBL. E tenho pensado muito, não no choque das pessoas, que é o correto, mas por que as pessoas se chocaram só agora? Por que o deputado que assediou a deputada Isa Pena não foi cassado? Enquanto se diz, a boca grande, não é nem a boca pequena, que há um consenso para cassar o deputado do MBL. E eu tenho refletido sobre isso, entende? Quer dizer, claro que o certo é cassar, como acontecerá com esse deputado, que eu não cito o nome, né? Mas por que quando uma mulher tem cara, como tinha a Isa, por que quando uma mulher tem roupa, como tem a Isa, por que quando uma mulher tem voz, como tem a Isa, a punição não acontece? Por que o escândalo só acontece agora? Que as mulheres não são as mulheres do nosso país que vivem isso há anos com esse traste, né? Então eu tenho pensado muito que, na realidade, nós, quando conseguimos avançar, ainda avançamos sem conseguir materializar essas mulheres que são vítimas de violência. Porque, num certo sentido, quando elas são materializáveis, como é a Isa Pena, aí elas são culpadas pela violência que elas sofreram. Né? Aí tem a roupa, aí tem o jeito, aí tem a voz, aí tem o dedo em riste. E isso acontece permanentemente. Né? Nós temos visto esse e outros, todos deles, que têm como vítimas alvos preferenciais as mulheres desde o governo Dilma. Desde o governo Dilma, são anos, são quase 10 anos, Leandro. Né? E as punições só acontecem quando atingem pessoas que não se relacionam diretamente com as nossas causas. Foi assim também com o tema da fake news, né? A Rede Globo descobriu a existência das fake news quando atingiram o Felipe Neto. Eu gosto muito do Felipe, ele é meu amigo, mas eu brinco com ele que precisou ter um branco, milionário, liberal, para descobrirem o que acontecia comigo, com a Maria do Rosário, com o Jean Willis no nosso país, porque antes não tinha valor. Então, para mim, a lição ou a reflexão que eu tenho feito, Maria, nesse 8 de março, é que nós precisamos combater a quem odeia as mulheres, independente de quais mulheres eles odeiam. Né? Porque, como disse a presidenta Dilma num livro que eu organizei, a misoginia não atinge igualmente a todas as mulheres. A misoginia atinge, sobretudo, as mulheres que enfrentam esse poder político que não serve à maior parte da população.
Então, eu queria começar esse 8 de março falando isso, Leandro, porque, desculpa, eu já comecei, já cheguei chegando, né? Vocês Não, acharam que eu ia chegar às 7 da manhã. Chegou Manu. Vocês acharam que eu ia chegar chegou às 7 ligado da manhã. na tomada. Eu sabia que chegava a Manu, era para isso. Sabe, antigamente eu tinha um café com o Manu nas minhas redes, só que ele era às 6h30. O pessoal achava que ia ser eu assim, já era eu. Como é que o pessoal chama na internet? Já era eu pistola, já era eu. Eu já acordo incomodada com esse mundo. Mas é de incomodar, é de incomodar. Manu, eu vou aproveitar o gancho da tua fala e assim, ó, tu achas que essa questão da não punição dessas figuras políticas, né, dessa violência política de gênero, reflete também na violência doméstica, no aumento dos feminicídios, na violência contra a mulher no cotidiano? Essa questão também dessa postura na política? Eu não tenho nenhuma dúvida, Maria Fernanda, justamente porque o tema da violência às mulheres, né, de maneira difusa, seja qual for o tipo de violência, né, do assédio no ambiente de trabalho, a violência dentro da casa, da violência política ou do turismo sexual, né, faz parte de um sistema que estrutura as nossas relações, né, e que é eminentemente cultural. Então, vê bem, eu vou dar um exemplo que todo mundo consegue entender. Quando eu era criança, tinha determinadas figuras que a minha mãe não queria que eu me referenciasse, né? Eu tenho a mesma coisa com a minha filha. Eu sempre quero que ela veja coisas que vão trazer alguma coisa para ela sobre a vida. Ontem, por exemplo, eu tive uma aula e falei, filha, é a primeira vez na minha vida, olhem que loucura, que eu tenho uma professora negra. Aí ela falou assim, mas eu já tenho. Então, eu quero que ela se referencie em conversas, em elementos que possam fazê-la refletir sobre a sociedade. Os políticos, para o bem ou para o mal, são figuras públicas. São, portanto, referências políticas. Quando no ambiente público, no ambiente que não é o privado, que não é o escondido, né, que não é o secreto, a violência torna-se a regra, porque a violência política no Brasil passou a ser a regra. As pessoas me perguntam, por que tu fala sobre isso agora? Bom, eu disputei 8 eleições. E eu sou vítima de violência política, né, em escala crescente. Crescente. Não é decrescente. Algo errado há. O que há? Isso que era a exceção passou a ser regra. E, portanto, é naturalizado. Portanto, se eu sempre pensava isso, nossa, na eleição de 2022 eu sofria muito, um sofrimento que era duplo, digamos assim. Eu sofria por mim, óbvio, porque eu sou um ser humano, né, e não sou um saco de pancada, mas eu pensava assim, Leandro, às vezes, teve um dia que eu chorei muito, quando eu cheguei na minha casa depois de um debate, que eu pensava assim, olha, se eu, que sou a líder de intenções de voto, vou para a Rede Globo, fico ali tomando pau de tudo que é lado, né, com misoginia e machismo, com um candidato laranja que se abusava do fato de ter se relacionado comigo na juventude para legitimar um conjunto de mentiras. E nenhum dos candidatos, os homens, fazia nada, e eles riam. O que isso significava? Como é que alguém em casa vai pensar que é errado fazer isso? Como que uma mãe vai dizer para um filho que é errado fazer isso? Se uma mulher relevante é vítima disso. Então, Maria, a tua pergunta é muito, muito precisa, né? Porque, na verdade, não é só, aspas, um só, né? Sobre a violência que nós sofremos nesse ambiente, mas é sobre um sistema que às vezes eu chego à seguinte conclusão: eles sabem que a política só vai mudar, que o poder político só vai mudar quando ele for eminentemente popular, né, Leandro? Popular, poder popular, como nos ensina o MST. E esse poder popular não será popular se não for com as mulheres. Não será, porque não existe quem é o nosso povo, né? Não existe. Então, esse combate às mulheres na política, essa violência em escala crescente, também é um mecanismo que eles encontram para nos afastar e para tentar impedir a transformação mais profunda do sistema político, né? Que é, para mim, essa. Me permitam falar sobre outro tema, né? Que é a violência contra as mulheres mães na política. Eu vou escrever sobre isso, como é um tema que me machuca, eu tenho escrito menos do que eu queria, e hoje eu concluí que vou escrever sobre isso. Ontem, uma vereadora de Porto Alegre
foi divulgada a foto dela com um filho de 3 anos no colo para atacá-la. Na semana passada, eu, Talíria e Sâmia fomos atacadas com fotos dos nossos filhos. A Maria do Rosário é atacada, eu diria que há pelo menos 9 anos, com as fotos da Maria Laura, da filha dela. Então, assim, que mecanismo é esse, né? Que não consegue nos atacar sem colocar no centro os nossos filhos, né? As nossas filhas meninas também, né? A minha filha foi algumas vezes ameaçada de estupro. A polícia, há 8 meses, não chegou a conclusão nenhuma, né? Com robustos elementos na internet. Então, vejam que isso também tem relação com o que eu dizia antes. Porque qual é a mulher, Maria Fernanda, que vai olhar para isso e vai querer? Né? Porque não é certo a minha filha ser submetida a isso, a Maria Laura ser submetida a isso, o Hugo, né? ou a Moana da Thalíria, não é certo, mas é um sistema que antes era excepcional, no sentido de ser uma exceção, e que agora é regra. Todas as vezes que nos atacam, um juiz chegou a dizer, Leandro, esses dias, que a minha foto grávida era uma foto pública, e que eu ser atacada com as minhas imagens grávidas, né, que são públicas para homenagear a minha filha, era a mesma coisa que eu homenageá-la na internet, ou seja, era a mesma imagem com o mesmo sentido. Desculpa interromper, eu acho que é importante a gente fazer um contexto aqui, assim, para quem vai nos assistir. A Manuela Dávila, junto com o Jean Willis e a Maria do Rosário, talvez tenha sido... foram as pessoas que mais sofreram a violência na internet, de fake news, mas assim, um discurso de ódio que eu acho que nunca tinha se visto no Brasil. A filha da Manuela Dávila, né, Laura, ela foi agredida quando era um bebê, foi agredida fisicamente quando era um bebê, além das ameaças de estupro. É uma coisa, Manuela, que se, por todos os defeitos do Brasil, por todas as contradições da chamada civilização brasileira, nunca tinha se visto isso no Brasil. Né? Essa violência, esse discurso de ódio, ele veio junto com os movimentos para derrubar a presidenta Dilma e cresceram e continuam crescendo a partir da eleição do Bolsonaro. É uma coisa vinculada especificamente ao fascismo brasileiro. E aí eu te pergunto o seguinte: a luta das mulheres no Brasil também virou uma luta antifascista na sua essência? Sim, para mim não existe luta das mulheres dissociada da luta pela transformação política, Leandro. Né? Sabe aquela frase do Chico Mendes que fala que ambientalismo sem luta de classes é jardinagem? Né? Então, evidente, as mulheres liberais, elas lutam por elementos que podem fazer parte das nossas lutas também, né? Porque existe uma zona, digamos assim, de lutas comuns pela emancipação da mulher. Mas todas essas teorias que acham que uma de nós chega no topo, a teoria do telhado de vidro, eu cheguei ali, não, eu cheguei no topo, né, muito cedo, e o que significou para as mulheres? Significou visibilidade, ok, mas transformou o quê? Porque nós não precisamos de uma, nós precisamos de todas, de muitas, né? Então, sim, eu não acredito que possa existir uma luta das mulheres pela emancipação de todas as mulheres, não pela minha emancipação como mulher branca, né? O meu feminismo não é para mim, o meu feminismo é para todas as mulheres, né? E para ser para todas as mulheres, precisa lutar por um outro tipo de governo, né? E, portanto, é eminentemente antifascista. Isso me permite concordar contigo com relação a esse elemento de como isso é algo intrinsecamente vinculado a esse momento que o Brasil vive. Nós só vimos essa violência contra os filhos das mulheres públicas, né? Porque nós somos mulheres. Esses dias eu estava escrevendo um livro e veio a revisão da editora para mim. Não usar o termo mulher pública. E aí eu botei o asterisco no livro. Se o termo mulher pública te incomoda, isso também é parte do que nós temos que discutir. Mas quando aconteceu isso? Na ditadura militar. Na ditadura militar, era frequente que as mulheres vítimas da tortura e do cárcere da tortura fossem expostas aos seus filhos. Existem esses relatos, né? Dos filhos que eram levados para ver a mãe, da mãe que era submetida à visita dos filhos depois da tortura. Então, é o único, e aí com a tortura física, né? Mas é o único momento que eu tenho conhecimento da história política do nosso país em que os filhos foram transformados em armas para fragilizar
as mulheres enquanto figuras públicas. E isso é uma regra no Brasil de agora, é uma regra, não é uma exceção, né? É uma regra, é simples assim, né? Ontem, um vereador do Novo aqui publicou a foto da vereadora com o filhinho no colo para falar sobre vacina ou sobre máscara para criança. No outro dia, para me atacar na minha barriga, era a Sâmia com o bebezinho, né? Era a Talíria com a bebê, virou a regra. Aquilo que antes, eu lembro as primeiras vezes, quando começaram os ataques com a Maria do Rosário e a Maria Laura, não era mãe. E eu lembro quando aquilo aconteceu, que foi para mim um negócio assim, tanto que eu e a Rosário, nós não éramos próximas, assim, pessoalmente, e aquilo me fez eu ficar, eu só conseguia pensar naquela mulher. Que mulher é essa que aguenta isso? Logo depois eu fiquei grávida, e foi a gravidez que me tornou o alvo preferencial dos ataques. Então, para mim, tudo isso, Maria Fernanda, está assim, intrinsecamente relacionado, né? É o ódio às mulheres, mas poderia ser, se fosse escrito, o ódio ao novo que as mulheres representam. O ódio, aquilo que as espanholas chamam, e que eu invejo muito, um movimento que elas estão construindo entre mulheres de diversos partidos juntos, aquilo que elas chamam de outras políticas, né? Que é uma sociedade que pense outras políticas para ter outro resultado, né? Para conseguir chegar em outros termos do desenvolvimento social, econômico, social e humano. Tem um dado que eu queria conversar contigo, são os dados de 2021, de que a cada 7 horas no Brasil se comete um feminicídio, e a cada 10 minutos um estupro. Quer dizer, a impressão que se tem, pelo menos para mim, que sou homem vendo esses dados, é de que essa luta das mulheres no Brasil, na verdade, avançou muito pouco, ou se avançou, ela sofre um processo constante, né, de ameaça de retrocesso. Eu imagino que o governo Bolsonaro, com a ministra Damares sendo a ministra das Mulheres e falando as estultices que fala, assim, não há nenhuma perspectiva de se resolver isso. Mas qual que é, na sua cabeça, Manu, a perspectiva de se, de fato, enfrentar esse problema a partir de um novo governo de esquerda, né, na possível eleição do presidente Lula em 2022? Eu mesmo comecei o programa falando que todo 8 de março eu penso, né? Vou falar de novo sobre isso, porque infelizmente nós avançamos e avançamos muito, né? E eu vou falar um pouco sobre isso, mas nós ainda temos um caminho imenso para avançar. Acho que um dos principais avanços que nós tivemos, né? Temos os avanços objetivos, né? Como é, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Como são as alterações legais que tratam as mulheres como cidadãs. Se a gente descarta isso, a gente esquece que até a Constituição de 88, parte expressiva do que nós podemos fazer hoje, nós éramos impedidas de fazer, né? Nós não podíamos ir à delegacia sem acompanhante. A gente precisa falar sobre essa realidade. Mas acho que nós avançamos, sobretudo, na consciência das mulheres sobre a necessidade de um país que as trate e que as perceba com dignidade, né? O movimento feminista hoje, com mulheres que se dizem ou não feministas, porque a desconstrução das nomenclaturas também é o forte, né, da extrema-direita, digamos assim, né? Eles pegam os nossos termos e as nossas expressões e transformam em coisas pejorativas. Então, muitas mulheres, às vezes, falam, eu não sou feminista, mas eu concordo com isso, isso e isso. Então, amiga, esquece o nome, te chama como tu quiser, Maria, Joana, mas tu é a mesma coisa que eu. Né? Então, as mulheres que são eminentemente feministas, né, são muito mais numerosas do que eram há 2 décadas atrás, né? E esse é um avanço real, porque é o avanço da consciência, Leandro. No que a gente acredita? Nós três que estamos aqui, na consciência, né? Na consciência como elemento central da transformação social. E há uma consciência muito maior das mulheres. Porém, né, na estrutura, na maneira como é estruturada a desigualdade brasileira, nós sabemos que na base do que é chamado pirâmide, né, as mulheres, sobretudo as mulheres negras, são as mais pobres. Ou seja, a questão da raça, em primeiro, economicamente, mas a questão da raça e a questão de gênero, diferente do que dizem alguns que gostam de ficar criando, enfim, cisânias onde não deveriam criar, não são questões apenas da identidade no Brasil. São questões que estruturam a desigualdade. Então, só haverá, Leandro, não é que pode haver, só haverá enfrentamento à desigualdade econômica brasileira, que é o grande desafio de um novo governo do nosso campo político,
né? É salvar o Brasil do bolsonarismo para interromper o pesadelo. Mas com o que a gente quer sonhar, né, Leandro? Eu não quero só acordar do pesadelo, eu quero, em primeiro lugar, acordar do pesadelo, óbvio. Mas eu não estou. O que eu defendo de frente ampla é em torno de uma candidatura capitaneada por Lula, por um homem de esquerda, por um homem ligado à classe operária, um trabalhador, né? É ele que tem a possibilidade de interromper o bolsonarismo. Então, qual é esse sonho? Para mim, é um sonho de um Brasil soberano, desenvolvido de maneira sustentável e que enfrente a desigualdade. Que desigualdade é essa? Dá para falar de enfrentamento à desigualdade sem falar de raça e gênero no Brasil? Não dá. Então, só haverá esse governo com essa característica de ser progressista se isso acontecer. É o ovo e a galinha, né? O que fará de avançado se não for isso? Não existe. É isso, esse é o centro, né, do que tem que ser. E acho que existe aqui um tema. Eu penso muito, aliás, eu basicamente penso nisso. Sabe aquela personagem que tinha lá na escolinha do professor Raimundo, quando eu era criança, ela só pensa naquilo? Eu tô que nem aquela personagem, ela só pensa, né? Eu só penso nisso, dia e noite. Acho que existe um tema, que é o tema central da emancipação das mulheres nessa etapa que nós vivemos, que é o tema de nós reconhecermos os cuidados como trabalho e de nós criarmos empregos a partir dos norte-americanos, que são pródigos em dar nome para as coisas, né? Do que eles chamam de infraestrutura de cuidados. O nosso país precisa se desenvolver a partir dos investimentos em infraestrutura, precisa. O Brasil precisa retomar a sua indústria, precisa. Né? Não existe país soberano e desenvolvido sem indústria. Né? A Dura, no nosso caso, a chamada indústria mais antiga, tradicional, e a 4.0, né? Precisa. Mas não pode prescindir do investimento na infraestrutura humana. Né? O nosso país é um país em que mais da metade das mulheres mães de crianças de 0 a 3 anos não conseguem trabalhar. Não conseguem. Eu não estou falando que elas saem na rua e tropeçam. Eu estou falando que elas não conseguem trabalhar. Trabalhar. Que trabalho. A gente fala o problema do Brasil é gerar emprego. Lindo, correto, corretíssimo. São milhares de desempregados. Milhares de desempregados. A fome tem relação com isso, né? Bom, mas como é que consegue trabalho para essas 56% de mulheres negras, segundo o IPEA, que não trabalham porque têm filhos? Onde é que os filhos ficam? Se 0 a 3 anos não consta como obrigatoriedade de investimento público. Será que é casual que quando falta o Estado essas mulheres estão desempregadas? Não é, né? Então, as mulheres, durante a pandemia, isso ficou muito evidenciado, né, Leandro? Muito evidenciado. Por quê? Porque o serviço, não só o serviço de saúde, né, majoritariamente é tocado por mulheres, porque a gente tem essa imagem quando fala de saúde de médicos e médicas, né? Mas a gente saúde a enfermeira, a técnica, a auxiliar de enfermagem. É por isso que o grosso dos profissionais de saúde são mulheres, né? Elas seguiram trabalhando. Com quem ficou seus filhos? Em que momento o Estado brasileiro falou assim: olha, a escola tem que fechar, mas tem essas crianças aqui, elas não desapareceram. As caixas de supermercado, as atendentes de farmácia, as profissionais de limpeza urbana, elas não pararam, nunca, nem um único dia. E os filhos dela, aparentemente, deixaram de existir para a sociedade brasileira. Então, assim, os filhos, as mães, né? Porque eu estou falando do cuidado primário, que é o relacionado à maternidade, porque é o que atinge, numericamente, a maior parte das mulheres. Eu poderia falar o inverso, das mulheres que cuidam dos idosos, das idosas, né? Enfim. Então, para mim, esse é um tema que gera muitíssimos empregos, né? Porque a gente está falando de uma rede de cuidados, da responsabilização pública pelo cuidado com as pessoas, né? Mas a gente também está falando da possibilidade das mulheres terem reconhecido aquilo que fazem de maneira invisível. Eu não acho que é invisível, eu acho que as pessoas se servem disso, né? Sempre brincava com isso quando eu tinha que fazer campanha presidencial com a Laura. Eu não era a única candidata com uma filha pequena, eu era a única que dividia cuidados com meu marido. E aí, eventualmente, ela tinha que ficar comigo, né? Então, na verdade, isso serve, né, a alguém. Maria, quer perguntar alguma coisa?
Eu queria aproveitar essa fala da Manuela falando sobre a questão dessa frente em torno da candidatura do Lula e que tu nos falasse um pouquinho, tu és hoje uma das vice-presidentas do PCdoB, né? Então, que tu nos falasse um pouquinho de como é que está essa função da formação da frente, como é que tu vê esse processo de formação de frentes, né, amplas, de frentes para disputar as eleições. E tu também tens dito que ainda não falas sobre candidaturas, porque tu justamente estás nesse trabalho dessa união do nosso campo, né? Dessa união em torno de uma candidatura progressista. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso para nós. Então, Maria, na quarta-feira, agora em Brasília, vão acontecer várias conversas entre vários partidos, né, com relação ao tema da federação partidária. Isso é algo que está se atualizando permanentemente, que tem relação com a candidatura do Lula. Agora, o que eu acho é que existe ainda, e talvez vocês concordem comigo, uma confusão muito grande, né, entre o que significa a amplitude da frente e a necessidade da amplitude da frente. Eu acho que tem gente que já botou a viola no saco e já está com a passagem comprada para a posse do Lula. Já tem gente com hotel reservado. Eu acho que a batalha vai ser duríssima, porque a extrema-direita, não é evidente a capacidade e a predileção do nosso povo hoje pelo Lula. Isso é evidente, né? As pesquisas mostram, eu ando na rua, vocês andam na rua. Eu não falo sobre isso. Em 2018 também era. E eu estava em São Bernardo junto com vocês assistindo ele ser preso. Certo? Então, assim, eu não acho que a extrema-direita faz tudo o que fez para entregar o governo de mão beijada para alguém. Ou seja, daqui até a eleição vai ter que haver muita luta política para garantir não só a eleição, mas a construção social em torno de um processo eleitoral eminentemente democrático. Então, esse é um tema, né? 2, a amplitude da frente é relacionada a essa necessidade premente da gente derrotar Bolsonaro. Só não tem digamos assim, um desespero, né, para usar uma palavra, para derrotar o Bolsonaro, quem não entendeu o que está acontecendo com o Brasil e com o povo brasileiro. Nós não temos tempo. Interromper esse governo é uma questão humanitária no nosso país, né? Nós temos 650 mil mortos pela pandemia. Nós temos um presidente que não toma uma medida para garantir trabalho e renda para o nosso povo, que tirou alguns milhares de pessoas do Bolsa Família, que ele reformulou e piorou, mas, além disso, tirou milhares de pessoas. Quem de nós não vê crianças aos montes trabalhando nas ruas? Eu tenho 40 anos, eu nunca fui uma adulta que tinha convivido com tantas crianças na rua. Eu fui uma criança na década de 80, que convivia com crianças iguais a mim, sem os direitos que eu tinha garantidos. Eu hoje sou uma adulta que passa na rua perguntando para as mães se aquelas 3 ou 4 crianças estão com a matrícula na escola. É isso, né? São pencas de crianças trabalhando. Então, essa é a situação do governo Bolsonaro. Cada criança dessas que a gente tira da situação de vulnerabilidade, garantindo trabalho para a mãe e que ela vá para a escola, se alimentar, se desenvolver, é uma vitória. Isso vale um país. É isso que vale o país, certo? Então, essa é a urgência de derrotar o Bolsonaro, né? Bom, mas, além disso, existe o nosso programa. Então, eu espero muito que chegue o momento em que todos nós, eu, vocês dois, todo mundo do DCM, o povo brasileiro, debata o programa do Lula. O programa em torno do qual nós vamos fazer campanha. Porque eu faço campanha para programa. É assim que eu me movo, né? Essa é a minha vida. Tanto, e aí eu vinculo, Maria Fernanda, com a tua pergunta, que mesmo que eu apareça em posição de destaque nas pesquisas ao Senado e ao governo do estado do Rio Grande do Sul, eu não sou pré-candidata. Porque eu não consigo entender que no estado onde o bolsonarismo possa fazer sua trincheira de resistência, essa situação concreta hoje, né, nós tenhamos 3 candidatos de esquerda. Não consigo entender. Para mim não faz sentido. Né? Não é o que a gente precisa. Eu não vou ser a 4ª. Não vou. Né? Porque muito adiante dos meus interesses ou do que eu posso representar individualmente, tem que existir um projeto coletivo. Poxa, se o governo Bolsonaro não foi suficiente para nos ensinar isso, eu não sei o que vai ser. Eu não sei. Né? Óbvio, eu saio candidata, ajudo a eleger uma bancada do meu partido, é uma maravilha. Né? Para quem? Então, eu realmente acho que nós precisamos de unidade, e aqui no Rio Grande do Sul,
acho que vocês podem imaginar, a gente está no mês de março, né? Não me faltam pedidos para que eu me apresente como candidata, né? Mas eu não vou fazer isso, né, enquanto nós não sentarmos para tentar construir um programa comum dos progressistas, daqueles que não querem que o Rio Grande do Sul seja a trincheira do bolsonarismo no Brasil. E acho que isso não é nenhuma qualidade minha, essa é a obrigação de quem quer interromper esse ciclo no Brasil, porque a nossa força individual ela é muito pequena diante da capacidade coletiva que a gente tem de construir vitórias e construir processos. Vê o que a gente construiu entre 18 e agora, Leandro, né? Quem estava em 18 nas ruas, como eu tive, né, na dianteira daquele processo, às vezes fica quase assim incrédulo que em 4 anos nós acumulamos tanto, porque parecia que nós não íamos acumular nada, né? Mas nós continuamos tendo 20% da população brasileira sacramentada de um outro lado, né? Absolutamente, digamos, alheia aos debates que nós fazemos, que setores amplos da sociedade fazem. Então, para mim, os nossos desafios, o desafio de reconstruir o Brasil vai ser muito grande. O desafio de construir a vitória do Lula passa por todos os estados, né? Passa por nós termos palanques unitários nos estados, nos esforçarmos para isso, diminuirmos arestas, olharmos para o futuro e não para o passado, né? Pensarmos no que nos une, né, como sonho de país e não como o que fizemos no verão passado, né? Eu brinco, todo mundo sabe o que todo mundo fez no verão passado. Se o critério for esse, né? Ou seja, é olhar para frente com um programa que garanta transformações e com unidade política para efetivá-lo. Não vai ser fácil. Manuela, eu queria falar voltando ao tema específico do Dia da Mulher, de um grupo específico de mulheres, sobretudo mulheres eleitoras do Brasil, que são as mulheres evangélicas. A questão evangélica, eu acho que é uma questão fundamental, não só do ponto de vista político-eleitoral, mas, sobretudo, na questão social. Essas mulheres evangélicas, elas estão inseridas majoritariamente nas comunidades mais pobres do país e são majoritariamente negras. E elas, em certo momento, foram cooptadas para o bolsonarismo, né? Fizeram parte do enorme contingente de brasileiros que votou em Bolsonaro em 2018, e eu vi você falando sobre essa questão, esse termo que eu não conhecia, que eu achei muito interessante, chamado infraestrutura humana, infraestrutura de cuidados, e eu fiquei pensando o seguinte, você não acha que justamente a ausência do Estado e a ausência, por extensão, dessa infraestrutura é que colocou essas mulheres nesse caminho do conservadorismo, nessas pautas, nessas agendas que são antifeministas? Leandro, sim, só que eu acho que tem uma preliminar nisso, assim, já falo sobre exatamente o que tu perguntou, acho que o tema dos evangélicos e das evangélicas é um tema que nós, enquanto campo político, temos que prestar muita atenção, primeiramente porque nós cometemos um erro crasso, que é o erro de transformá-los num bloco homogêneo, né, de simplesmente imaginar e consagrar os vendilhões do templo, né, os falsos profetas, os pastores rendidos ao bolsonarismo, como interlocutores de uma massa cada vez maior de brasileiros. Eu não os reconheço como tal. Essas mulheres e esses homens estão nos nossos bairros, estão nas nossas comunidades, muitas vezes são o único lugar de atendimento social em comunidades abandonadas pelo Estado. Então, eu refuto toda a tentativa que há, Leandro, de transformar os evangélicos numa espécie de inimigo único, como fazem conosco. O bolsonarismo, né, eles nos tratou nos comunistas, né? Nós somos todos uma massa uniforme para eles. Por quê? Porque eles tentam nos desumanizar para nos enfrentar. E acho que cada vez que a gente transforma os evangélicos numa massa única, né, com interlocutores únicos, nós cometemos um erro muito grande. Eu digo isso como quem vive no Rio Grande do Sul, um estado que, antes da ascensão do neopentecostalismo, já era um estado com a maior participação de evangélicos do Brasil. Vê bem, eu mesmo fiz o meu ensino médio numa escola luterana, né? Em função da migração alemã, os batistas e os luteranos sempre tiveram presença marcante aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul. Dito isso, sim, a maior parte dos evangélicos são mulheres negras, são evangélicas. E eu atribuo isso não só à questão de nós sermos um país cristão, né? Nós somos um país cristão, nós somos a maior nação católica do mundo, temos migrado, temos feito uma migração do catolicismo para o neopentecostalismo, digamos assim, mas
isso para mim tem relação direta com a invisibilidade do Estado nessas comunidades, com a invisibilidade de todas as maneiras, né? Quem acompanha ou já acompanhou a atuação das igrejas nas comunidades sabe que isso tem relação com questões objetivas e subjetivas. Não só as objetivas, muitas vezes vistas com a chamada teologia da prosperidade, né? Com essa ideia de que realmente as pessoas, quando estão ali, minimizam os seus problemas. Ao amparo, os homens deixam de beber, né? Os pastores mediam, muitas vezes, relações de violência conjugal. Existe isso, né? É preciso olhar e conhecer isso para falar, né? Então, há valor subjetivo e objetivo naquilo que é feito ali. O que ocorre, Leandro? Esses dias eu estava... Quem acolheu as crianças, filhas daquelas auxiliares de enfermagem que eu citei? Onde elas foram? Elas foram para os chamados Cuide-se, aqui em Porto Alegre se chama Cuide-se, né? Porque era a forma que a população conseguia se comunicar, botava a plaquinha na porta, cuide-se de crianças, cuide-se de idosos, né, para tu poder trabalhar. Mas qual era o espaço, digamos, coletivo de cuidados? Eram os pequenos templos, né? Então, assim, também há, eu não me refiro aqui à fé, né? Porque nós somos um país historicamente cristão, mas sim, acho que o maior vínculo, né, permanente tem relação com a presença, com o trabalho de base, com o efeito objetivo e subjetivo que isso alcança na vida das pessoas. Será casual o fato da maior parte dos fiéis serem mulheres negras? Será uma coincidência o fato dessas serem as mais vulneráveis econômica e socialmente no nosso país? Alguém já pensou como é se sentir acolhida sendo rejeitada e violentada o tempo inteiro? Né? Sabe como é para uma trabalhadora poder se arrumar e ir para um lugar em que ela canta e é acolhida e deixa de ser violentada, como ela é no trabalho precarizado, como ela é no ônibus superlotado, como ela é na família disfuncional, como são muitas das famílias, não só dessas pessoas, né? Como diz a frase daquele livro, as famílias felizes são todas parecidas, as infelizes são infelizes cada um da sua forma, mas é algo comum, digamos assim, né? Não é um pecado ter uma família com problemas, né? Então, é o ambiente da acolhida para pessoas que são vítimas da violência do Estado brasileiro, porque é o Estado brasileiro que violenta essas mulheres, né? Com a ausência de infraestrutura humana e de cuidados, com a violência física, psíquica, emocional, com o desespero de não saber como sustentar os filhos. É desesperador, né? A gente, agora, essa guerra que é televisionada, televisiona muito as crianças, né? Eu há anos acompanho a situação das crianças migrantes, dos sírios, dos líbios, né? Dos desesperados do Oriente Médio, tentando atravessar, vítimas das guerras que também aconteciam ali. Esse desespero, né, de não saber o que vai ser da vida do filho, é o desespero que acompanha uma mulher desempregada, né? Sem saber como alimentar. A gente não está falando sem saber como comprar o presente de Natal. A gente está falando sem saber como vai botar o arroz e o feijão no prato, né? Convivendo com a fome. Então, assim, sim, para mim, Leandro, essa distância nossa, para a gente não falar da proximidade deles, né? Porque a proximidade também é relacionada à fé, mas a distância nossa é relacionada ao papel que cumprem esses espaços coletivos nas comunidades mais vulneráveis do Brasil. Só aproveitando esse gancho da fala da pergunta do Leandro e da fala da Manu em relação às mulheres negras, né? Uma das grandes questões que nós temos que enfrentar também é o genocídio da população negra, sobretudo dos jovens negros, né? A gente sempre diz que as mulheres negras, além de todos esses desafios, ainda são as que mais choram os seus filhos. Eu já ouvi tu falares sobre essa questão da guerra às drogas, dessa questão da segurança pública também ser uma pauta central. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Manu, sobre esse grande desafio de enfrentar essa problemática do genocídio da população negra. Quando eu falei ali atrás, perguntada pelo Leandro, Maria, sobre qual é o nosso projeto e que não existirá governo progressista se nós não enfrentarmos a desigualdade estruturada a partir da questão racial no nosso país e também, secundariamente, a partir da questão de gênero, né? Quando combinadas, aí sim é um elemento explosivo, eu também me referi a isso, né?
O Brasil é um país... Eu comecei a militar nos anos 90, lutando contra o extermínio da juventude negra. Nós falávamos, o que era correto, que o Brasil tinha uma densidade demográfica de guerra, né? Porque morriam os meninos jovens negros em idade de guerra, digamos assim, e não morria, e isso gerava resultados muito objetivos. Hoje, eu sou uma mãe de uma criança de 6 anos que luta contra o genocídio das crianças das nossas comunidades, que morrem indo para a escola, um corpo depois do outro, uma mãe depois da outra, tendo que provar que o seu filho ou a sua filha estava indo para o balé. A menina Ágata foi morta indo para o balé. Uma família trabalhadora que devia se matar para garantir a sapatilha. Não Sim. Sou eu garantindo um par de sapatilha. E esse país não para com isso. Não para porque é um país racista. Não para. Não para. O escândalo acaba um dia depois. Uma criança é morta, outro menino é morto, como foi Marcos Vinícius, se eu não me equivoco, usando o uniforme da escola. A mãe pegou o corpo e ele dizia, eles não viram que eu estava de uniforme? Quem que consegue se esquecer disso? Eu não consigo esquecer. Então, ou a gente enfrenta isso, ou não haverá, porque os pobres, os trabalhadores, quer defender a classe operária? Eu sou comunista. Quer defender a classe operária? Onde mora a classe operária nesse país? Mora nas comunidades ocupadas pelas milícias no Rio de Janeiro. Mora nas comunidades aqui da minha cidade, ocupadas pelo tráfico. Visita os filhos no presídio central. É isso. Visita o pai no presídio central por ter uma trouxinha de maconha, enquanto os filhos de playboy fica ali, né? Filho de vereador é pego com não sei quantas toneladas de cocaína. É filho de vereador, não é traficante, né? Percebam, é um país em que isso, né? O Alberto Kopitsch, que é um grande estudioso de segurança pública, que foi vereador do PT aqui em Porto Alegre, um jovem muito talentoso, talvez a pessoa de esquerda que mais trabalhe com segurança a partir de evidências, como se chama, há muitos anos me falou uma frase que eu não esqueci, ele fala, a esquerda aprendeu a dizer que é a desigualdade que causa a violência. A gente precisa entender que hoje a violência estrutura a desigualdade, né? Quem está nessa comunidade tem um emprego recusado, né? Quem tem um pai presidiário, um irmão presidiário, quem é presidiário uma vez nunca mais trabalha. Quem que emprega? Então, ou o Brasil enfrenta essa guerra que não é as drogas, que é o povo, né? E que é tão sórdida, que é povo contra povo, porque eu não conheço um rico que seja policial, nenhum. Nunca vi um rico dizer assim, nossa, eu vou ser policial militar, né? Morre de um lado e morre de outro, é o país que mais mata trabalhadores da segurança e que mais mata jovens em conflitos. São Paulo passou a usar a câmera para documentar as operações policiais, reduziu em mais de 80%. Ora, olha só, uma coisa simples, né? Que já reduz, porque é a prova material de que é um sistema construído a partir do racismo que utiliza os seus, muitos homens jovens negros também, nas forças militares, para matar os seus iguais. Então, se a gente não consegue perceber isso e colocar isso no centro da nossa preocupação, se eu perguntar para uma pessoa hoje, qual é a grande diferença em viver numa grande cidade brasileira ou numa grande cidade de outro país, do Uruguai, só tem uma grande cidade, mas ok, é caminhar de noite, é não ter medo, além da miséria, além da fome, né? É não... aqui em Porto Alegre, tu conhece, Maria Fernanda, a Bruninha, a nossa vereadora, né? A região da Bruninha, a Bruninha vai ver, tem dias que não consegue ir. O último dia que eu fui lá, eu saí com um cartucho na mão, uma mãe me entregou um cartucho, eu fiquei uns 10 minutos pensando se aquilo era uma ameaça ou se até entender que ela estava me denunciando os cartuchos que ela conseguia juntar no chão. Então, entende? Então, assim, a gente, isso tem que ser central para a gente. Que programa a gente pode ter que não coloque o enfrentamento ao racismo no centro? Porque aí a gente fala em enfrentamento ao racismo, aí vem uma turma que eu, sinceramente, já perdi toda a minha paciência é bem grande, e eu já perdi, dizer que isso é irrelevância, que isso é identitário, que enfrentar o racismo é colocar o povo brasileiro contra o povo brasileiro, blá, blá, ok. Tira as palavras, faz de conta que tu é aquela mulher que não consegue te dizer feminista. O que é enfrentar a violência urbana brasileira se não desmascarar o racismo?
Se tivesse acontecido com a minha filha o que aconteceu com a Ágata, esse país não ia parar? Os responsáveis não iam estar presos? Punidos? Claro que iam. Isso é o racismo. É eu saber que seria assim. É vocês saberem que não estou falando nenhuma barbaridade. Que o que eu estou falando é óbvio. Porque esse país funciona porque é estruturado a partir dessas relações que são eminentemente de poder e econômicas, como nos ensina o professor Silvio Almeida. Então, assim, para mim, Leandro, um governo progressista tem que ter um governo, porque já está quase na hora da minha aula, né, gente? Vamos lá que agora eu vou fazer teoria em políticas públicas no doutorado. Vou chegar já lá, professora, coitada, vai ser Você já é mestra em políticas públicas, né? E agora eu fui aprovada no doutorado, estou bem feliz com isso. Mas pode existir um governo progressista que não coloque na sua centralidade o desenvolvimento sustentável? Para mim, no Brasil, não. Né? A gente está em 2022, essa é a pauta do nosso tempo. A gente está falando em como garantir que as pessoas comam e não adoeçam. Porque sustentabilidade não é uma palavra vazia. Sustentabilidade é dizer que na minha casa só entra o arroz e o feijão orgânico e na casa do trabalhador não. Que eles comem veneno e eu não. Opa, então é uma questão de classe. Para aí. Quem é o rico brasileiro que não compra nas feirinhas do MST? Não conheço nenhum. Todo mundo vai para a seção de orgânicos. Ai, como é que é a seção de orgânicos do supermercado? Né? Então, para aí. Tem algo por trás. Tem algo por trás disso. Então, eu estou dando o exemplo dos alimentos, que é o mais óbvio, que está na mesa o dia inteiro, que é relacionado a isso. Né? 2, existe como ter um modelo de desenvolvimento que não enfrente centralmente a desigualdade econômica? Não. A desigualdade brasileira é das maiores do mundo, a gente fala isso desde que eu nasci. É preciso enfrentar. Só que aí tem a chave. Enfrentar a desigualdade sem falar em raça e gênero não dá, meu amigo, não é identidade, é economia. Então, aqui, isso para mim é o centro do que deve nos unir em torno do projeto, né? Do projeto, óbvio, partindo do princípio da nossa construção da unidade para derrotar Bolsonaro, porque sem democracia, né, sem condição de luta política social para avançar a consciência do povo, nada disso é possível. E a gente tem visto bem como tem sido a repressão desse governo e dos governos locais, né? E dos governos locais alinhados não ao Bolsonaro, mas ao bolsonarismo como ideário, né? Como é o caso de Porto Alegre, né? Na repressão às lutas sociais. Então, é preciso mudar o ambiente para que se possa avançar. E acho que esse de 8 de março tem que ser marcado por isso, Maria Fernanda, por nós celebrarmos, né, o último 8 de março com um presidente que odeia as mulheres. Né? Isso é para isso que eu trabalho, para isso que eu me dedico, e acho que é para isso que todos nós trabalhamos, né? E vocês fazem permanentemente esse trabalho, que é um trabalho... Eu acho que vocês também pensam a mesma coisa que eu, né? Se eu penso assim... Sim, acho que o Leandro... Exatamente a mesma coisa. Com certeza, assim, eu adorei tu falar sobre identitarismo, porque eu também já cansei desse papo. E eu ia pensar assim, acho que o Leandro, que é um macaco velho, que nem eu, tu é mais nova, Maria Fernanda. Acho que ele pensa assim... Eu tenho a tua idade, Manu! Dia... Eu sei, mas eu estou disfarçando. Porque tu tá muito novinha, que eu tô vendo. Aí, quando eu vou falar que eu sou macaca velha, eu não vou te falar de macaca velha também. Mas o Leandro deve pensar assim, mais um dia construindo comunicação alternativa, mais um dia enfrentando a comunicação dominante. Mais um dia. Mas é porque é uma construção, é uma obra em progresso. Eu fico muito feliz de fazer parte disso. Eu e Maria Fernanda, a gente tem discutido muito sobre tudo isso todo dia. E eu fiquei muito feliz, viu? Eu sei que você tem que ir para a sua aula, Manuela. Eu queria muito que você participasse. Aliás, fica o convite para você participar outras vezes, para a gente falar de diversos temas, né? Não necessariamente só do tema feminino, mas para conversar sobre o país, conversar sobre essa esperança que você tem, que nós temos também, de que esse pesadelo acabe logo, que acabe no primeiro turno. Então, fica aqui já o meu convite, meu de Maria, tenho certeza, Maria que fez esse meio de campo e que foi uma entrevista muito boa, muito feliz. Pena que não pôde dessa vez ter sido ao vivo, mas a gente vai passar daqui a pouquinho para todo mundo ver no DCM. Então, muito obrigado, viu, Léo? Foi uma honra e um prazer enorme. Uma alegria reencontrar vocês e começar o 8 de março com gente de luta. Tá joia, então. Obrigado. Boa aula para você. Tchau, tchau. Obrigada. Então era isso, Leandro. Daqui a pouquinho. A gente gravou tudo mesmo, né?